O pastor Timóteo foi um dos mais queridos e leais cooperadores do apóstolo Paulo. Perto de sua partida, o apóstolo Paulo está correndo contra o tempo para ajudar Timóteo a eliminar suas deficiências e ser um legítimo sucessor do apóstolo Paulo. E ninguém mais e ninguém menos melhor do que o apóstolo Paulo, o mentor ideal para ajudar Timóteo no processo de superação. Apesar de suas deficiências e limitações, Timóteo, irmãos, prosseguiu lutando e fazendo a obra do Senhor com excelência. Longe de ser um personagem perfeito, o exemplo de Timóteo nos faz se identificar com ele e se inspirar em seu exemplo para também vencermos as nossas limitações. Então, medite nas referências que eu vou soltar aqui durante esse vídeo e seja edificado por essa palavra. A paz de Cristo, meus irmãos, venho trazer aqui uma grande novidade. O meu primeiro livro, Lições Bíblicas Incríveis e Detalhe, volume 1. Isso quer dizer que esse é o primeiro volume de vários volumes que virão daqui para frente. Entre em contato com esse telefone que está aparecendo aqui na tela e adquira já o seu e comece a sua coleção. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp ou conhecer o meu Instagram e o meu site, os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: a deficiência física de Timóteo. O pastor Timóteo sofria com constantes enfermidades. Por isso que em 1 Timóteo 5:23, por uma questão medicinal, Paulo disse para Timóteo: Timóteo, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Mesmo doente e com a saúde debilitada e frágil, Timóteo não parou, mas manteve sua fidelidade a Deus. Ele não parou porque tinha um corpo frágil. Timóteo tinha um corpo frágil, mas a sua fé era forte e valente. Nós também, irmãos, temos um corpo e uma natureza frágil e pecaminosa, mas não permita jamais que as suas limitações te paralise. As suas limitações não te definem e nem podem jamais colocar um ponto final em sua vida e sua história com Deus. Segunda limitação de Timóteo: juventude e inexperiência. Irmãos, uma outra dificuldade de Timóteo, com certeza, era a sua juventude. Por isso que em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Paulo diz: ninguém menospreze o fato de você ser um jovem. E detalhe, naquela época, ser uma pessoa de idade era sinal de autoridade e de respeito. Por isso, a pouca idade de Timóteo poderia ser uma barreira para o seu ministério. Timóteo era jovem, mas era cheio do Espírito Santo. E a unção do Espírito Santo supera a idade e nos dá maturidade para fazer a vontade do Senhor. Então não se acanhe por causa da sua juventude ou por causa do pouco tempo que você tem no Evangelho, porque tem pessoa que está começando agora no Evangelho, porque o que realmente importa é a qualidade, o propósito e a direção de Deus naquilo que estamos fazendo. Terceira limitação de Timóteo: o medo. Irmãos, essa era mais uma dificuldade que Timóteo tinha. Ele se retraía diante dos desafios.
Por isso que Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7, dizendo: Deus não nos deu um espírito de covardia. Podemos, irmãos, afirmar que a palavra covardia aqui está associada à timidez. Timóteo era tímido. Timóteo se intimidava quando tinha que enfrentar os falsos mestres que estavam causando divisão e ensinamento de doutrinas erradas na igreja de Éfeso. Então, vai um conselho: não deixe o medo e a timidez te paralisar. Tem pessoas com potencial grandiosos sendo paradas na obra por causa da timidez e por causa do medo. Então, não se esconda, não recue, porque o Espírito Santo te encoraja para avançar. Quarta limitação de Timóteo: a deficiência familiar. Tudo indica, irmãos, que na vida de Timóteo havia um vazio de pai. Parece que a figura paterna foi uma figura ausente na vida de Timóteo. É por isso que em 2 Timóteo 1,5, Paulo menciona a fé da avó de Timóteo, a fé da mãe de Timóteo, que era Eunice, mas não faz qualquer menção ou qualquer referência ao pai de Timóteo. Não cita ele como um exemplo espiritual. Essa ausência certamente marcou negativamente a vida de Timóteo, mas não impediu que ele fosse um homem de Deus. Talvez você também tenha uma história marcada por ausências, por traumas ou por carências dentro da sua casa onde você nasceu. Talvez o seu maior desafio hoje seja dentro da sua própria história familiar. Feridas que o tempo não curou, palavras que não foram ditas, gestos de amor que você nunca viu na sua vida, mas saiba de uma coisa: o Deus que curou Timóteo também pode te curar. Saiba que você não precisa ser a repetição da história que feriu o teu coração. Em Cristo, esse ciclo pode ser, quebrado em nome de Jesus. O lar onde você nasceu pode ter começado mal, mas a família que Deus está formando através de você pode terminar muito bem. Creia nisso. O passado não pode ser apagado, mas o futuro pode ser reescrito com a ajuda de Deus. Você foi chamado para ser um pai presente. Você foi chamada para ser uma mãe sábia e você foi chamado para ser um filho cheio do Espírito Santo. Em Cristo, o legado muda, a história vira e a bênção começa a partir de você. Quinta limitação de Timóteo. Timóteo era um judeu grego. Irmãos, de acordo com Atos 16, do 1 ao 3, Timóteo era filho de uma mãe judia, Eunice, e era filho de pai grego. Pelo fato dele não ser um judeu totalmente puro, sem mistura de sangue, isso podia gerar uma crise de identidade em Timóteo e um escândalo entre os judeus. Por isso que, para evitar que o ministério de Timóteo fosse rejeitado pelos judeus por causa da sua miscigenação, Paulo circuncidou Timóteo na tentativa de ajudar a quebrar essa barreira. Então não permita que nada crie em você uma crise de identidade cristã e falta de identificação com Deus e com o povo de Deus. A sua origem, o seu passado, a sua história familiar, sua aparência, seu sotaque ou até mesmo seus erros antigos não podem ser empecilhos para a tua caminhada. Sabe por quê? Porque Deus escolhe e capacita quem Ele quiser. Ele é o dono de todas as coisas. Não aceite a mentira de que você não tem nada a ver com o povo de Deus ou que não tem o perfil ideal para
assumir determinada missão que o Senhor confiou a você. Sabe por quê? Em Cristo você tem uma nova identidade. Em Cristo você é filho, filha amada de Deus e a sua identidade está em Cristo Jesus. Após, irmãos, acompanharmos essas 5 limitações de Timóteo, está mais do que claro que a força de Timóteo não vinha da sua própria capacidade para superar aqueles desafios, mas vinha de Deus que agia através dele. Então, pare de olhar para as suas limitações e olhe para Jesus, porque é dele que te vem a força, o socorro e a superação que você precisa para vencer. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com 5 pessoas do seu contato. E fica aqui o meu muito obrigado. Deus te abençoe, que esse dia seja incrível, que você faça tudo pelo Rei e pelo reino de Deus.